secreto, o seu general está aqui, fique de pé e faça muito barulho! Para essa próxima canção, quero convidar um amigo muito especial, Nelson Bomilcar. Over here, over there, people are waiting on the wings of a bat. Their hopes are fading. Well, I know I can do everything for you. Gotta say what I feel. I know it sure feels good. Oh, that he's there for me. Oh, yeah. I know that he loves me.
Boa noite, irmãos. Boa noite. Davi, quando escapou de uma emboscada de Saul, ele escreveu lá em Salmo 57, ele compôs, a gente pode acompanhar a partir do versículo 7, que até então ele vem falando do que aconteceu com ele, de como ele escapou. Então ele fala: o meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração, minha harpa e minha lira, acordem. Eu encontrei o sol, Senhor, eu te darei graças no meio das nações, eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor está conosco. Mesmo quando a situação é adversa, o Senhor está conosco. E eu te peço que desperte o nosso coração para te louvar. Desperte o nosso coração para te ouvir nessa noite. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós para falar aos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que tu fale de uma maneira bem especial para todos nós. Queremos te louvar, Pai, porque o Senhor é o nosso sol, Pai. Mesmo que a nossa vida, muitas vezes, na nossa vida a gente não consiga te ouvir, o Senhor sempre está falando, o Senhor nunca para de falar conosco. Então eu te peço que o teu Espírito Santo fale e que nós ouçamos a tua voz, Pai. Esse é o nosso desejo de estarmos aqui, Pai. Queremos aprender mais de Ti, o que o Senhor que nos fez, que nos formou, tem para nos falar. E queremos responder ao Teu amor, Pai, em maneira de cânticos e do nosso louvor aqui. Obrigado por nos ter trazido aqui, Senhor Jesus. Cuida de nós, esteja conosco, fale aos nossos corações. É o nosso desejo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Convido você a levantar, aqueles que puderem, e cantar junto uma música nova. A gente vai aprender ela, vamos repetir. Espero que todos consigam acompanhar. Ela é simples, mas bem profunda. É um salmo, Salmo 121.
difícil de acompanhar. A gente vai tocar mais vezes ela, a gente vai conseguir aprender direitinho, amém? Vou acompanhando com as palmas. Tu és santo, mulher.
Deus conosco. Deus conosco, sustentando-nos, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus conosco, quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu, morte venceu. És poderoso, Pai. Declaramos, Senhor. Poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Amém. Você pode assentar-se. Vamos orar ao Senhor, que é poderoso. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque nós podemos entender isso. Que o Senhor não falha, que o Senhor nos ama, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas dificuldades, apesar do nosso pecado, dos nossos constantes erros diante de Ti. O Senhor continua nos amando, nos perdoando, renovando oportunidades na nossa vida. Obrigado porque nessa noite podemos estar aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração limpo na Tua presença. Por isso, perdoa todos quantos aqui, ó Deus, de fato contristaram o coração e estão assim diante de Ti, olhando para a Tua grandeza, para a Tua glória, e percebendo-se pequenos, porque nada somos, ó Pai, em nós mesmos. Então, ó Deus, ajuda-nos a cada dia a fazermos a Tua vontade, ó Pai, a afastarmos-nos mais e mais daquilo que nos afasta de Ti, colocarmos-nos no caminho de fato que é o caminho da vida, e sermos bênçãos, ó Deus, para essa sociedade. É o que eu te peço, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que está aqui pela primeira vez hoje, cada um que está aqui pela primeira vez, nosso muito obrigado. Então, no final do culto, quem está aqui pela primeira vez, não vá embora sem antes pegar um presentinho da parte da igreja. Tá? A gente vai entregar uma lembrancinha para você não esquecer da gente. E também eu quero, nesse momento, lembrar os irmãos e pedir oração pelas famílias enlutadas da igreja. Nós temos algumas famílias, essa semana foi uma semana difícil para nós, pastores, ainda está sendo, né? Na terça-feira já, né, faleceu o nosso irmão Maneco. Também na quinta, a nossa querida irmã Dona Luísa sempre estava aqui na igreja, embora não fosse membro daqui, parte da família o é, e também nos contristamos nesse momento. Também está velando o corpo do pai hoje a nossa irmã Josélia. Lá perto de meio-dia recebemos a notícia que seu José Cipó, como ele era conhecido, faleceu. Então algumas pessoas da nossa igreja estiveram lá em Mamborê, outras estão indo, foram, que ele está sendo velado lá em Mamborê, onde ele morava. Vamos orar por essas famílias, vamos colocar a vida delas diante do Senhor, porque o Senhor é que pode nos consolar nesses momentos complicados, nesses momentos de dor,
nesses momentos de luto. Também eu gostaria de pedir oração de vocês pelo trabalho que nós teremos aqui sexta-feira. Teremos um encontro de adolescentes aqui na igreja. Virá uma equipe de adolescentes também da Igreja Central de Cascavel, Presbiteriana Central. E vai ser um momento muito bom aqui, onde os pais estão convidados. O adolescente vai trazer o seu pai, a sua mãe. É um encontro aqui juntamente com os nossos filhos. Sexta-feira que vem. Se você tem filho adolescente, você precisa vir aqui trazer o seu filho também nesse encontro. Teremos a presença do pastor Léo, lá da IPB Central de Cascavel, e uma banda também. Só lembrando da nossa campanha, Lar dos Velhinhos, a gente está arrecadando aí alguns mantimentos, e você pode trazer nos cultos, durante a semana a gente está levando lá, para que eles possam estar também sendo supridos com a generosidade da igreja. Ok? E para que a igreja continue sempre investindo também em outros projetos, em missionários e tudo mais, na própria vida da igreja, convém que a gente também entregue, devolva nosso dízimo, a nossa oferta, e nós vamos nos colocar em pé nesse momento, enquanto a gente canta a próxima canção. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, fique à vontade, pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, depositar no gasofilácio. Não importa a circunstância, nós louvamos ao Senhor, nós nos entregamos ao Senhor primeiro, e acreditamos que Deus continua cuidando de nós. Enquanto a gente canta essa canção, fique em pé no seu lugar. Você que trouxe o dízimo, a oferta, pode sair do lugar e vir aqui à frente, depositar no gasofilácio. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aleluia, Senhor. Tudo que há em mim, O que você vai fazer? quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louve ao Senhor. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar.
Fecha os teus olhos nesse momento. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, no sentido de tua motivação, mas eu sei que Deus te trouxe aqui, sabendo você ou não disso. E se Deus te trouxe aqui, Deus vai trabalhar na tua vida, na minha vida. Fala, Senhor, trabalha comigo nessa noite. Talvez uma tribulação, uma situação difícil me fez vir aqui. Talvez uma ação de graças, talvez um mero costume de estar indo na igreja. Mas diante da minha necessidade, fala, Senhor, trabalha conosco. Então, meu irmão, minha irmã, renda-se aos pés de Jesus. Coloque-se diante do trono da graça de Jesus nesse momento. Fala com Ele, Ele escuta a tua oração. Ele escuta. Você não precisa de intermediário. Ele escuta a tua oração. Quando Jesus morreu e abriu novo e vivo caminho, o véu do santuário se rasgou, mostrando que nós agora temos esse livre acesso a Deus através de Jesus. Então Jesus é o caminho. Vá a partir desse caminho, se apresente diante de Deus. Você, as tuas mazelas, as tuas dificuldades, as coisas boas, tudo mais, não importa. Mas esteja sincero agora, rendido aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Você pode assentar-se no teu lugar. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, rendido estou.
Senhor, estamos rendidos diante de Ti. Fala os nossos corações, Pai. E Tu és meu. Eis-me aqui, em Ti estou. Declaramos, eu sou teu e Tu és minha vida dou a Ti, Senhor, rendida a Ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendida a Ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Aleluia. Que assim seja sempre. Amém? Nesse momento as crianças até 10 anos estarão saindo para suas respectivas classes. Culto infantil continua para elas, de uma linguagem diferente, para que elas possam entender. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Nós estamos numa sequência aqui da família de José. A gente vai estar trabalhando mais uma parte aqui, esse capítulo 39, nessa noite. Os irmãos lembram que José, no 37, foi vendido pelos irmãos como escravo. Os irmãos que queriam matar o próprio irmão o venderam como escravo por ciúmes, porque de fato o pai valorizava mais José. No capítulo 38 de Gênesis há uma mudança da narrativa. José não é mais a figura principal, e sim Judá, e conta aí uma história dramática na vida desse homem. E agora o 39 volta para José, retoma lá daquele começo novamente, para nos mostrar o que nesse interim, daquilo que tinha acontecido com Judá, o que estava agora acontecendo também na vida de José. Gênesis 39 diz assim: José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê diante dele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo
de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito: desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de olhar as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Ó Deus, aqui está a tua palavra. Abre o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos ouvir, entender e praticar a tua palavra. Ensina-nos a partir dessa história aqui, em nome de Jesus. Amém. Como nós sabemos, quem conta essa história muitos e muitos anos depois é Moisés. Quando estava Moisés ali com o povo, atravessando o deserto. Moisés é quem escreve esses 5 primeiros livros, o chamado Pentateuco. Esses primeiros livros, Moisés é quem escreve, e claro, provavelmente o povo que estava ali com Moisés tem ciência dessa história, porque Moisés escreve isso justamente para ajudar esse povo, em alguns sentidos. E essas histórias estão aqui também para nos ajudar em muitos sentidos. Como povo de Deus também, a galgar nesse mundo, a passear por aqui, a não ter a nossa vida definida pelos valores daqui. Nós também precisamos olhar para essas histórias e aprender sobre princípios que Deus então vai trabalhar conosco, a fim de que nós possamos superar as tribulações que nos acometem. E nós vamos ver nessa noite só 2 lições aqui. Embora não sejam tão curtas, mas 2 lições sobre como superar tribulações. E a primeira é essa:
para superar a tribulação. José passou por muita tribulação. Você percebe aqui, desde o capítulo 37, ele vai superando tribulações. Agora no 39, olha o tanto de tribulações, de dificuldades que ele enfrenta. Mas é necessário na tribulação você, filho, filha de Deus, ter consciência da presença de Deus em todos os momentos da tua vida. Deus está com você. Deus estava com José. O narrador, o escritor não poupa palavras para dizer e para expressar isso. Por 2 vezes, nos versículos 2 e 3, ele vai trabalhar essa ideia. Deus estava com José. E também lá no final, versículo 21 e 23, ele vai falar, Deus estava com José. Quer dizer, do começo ao fim, dos dramas que nós enfrentamos na vida, dos momentos históricos mais angustiantes, Deus está conosco. Então, José chega na casa de Potifar, depois de ter sido já vendido pelos irmãos. Foi parar no fundo de um poço, para não ser morto. Alguém sugere, vamos vendê-lo então. E aí nós ouvimos há 2 domingos atrás sobre isso. Venderam José. E agora nessa venda ele vai e é novamente vendido para Potifar, o guarda de todo o exército de Faraó, ou ele era o chefe de toda a guarda de Faraó. E ele chega ali nessa casa e as coisas já começam a acontecer. Esse menino, adolescente, ele aparentemente muda a sua maneira de se relacionar. Você lembra que antes ele era meio que orgulhoso, topetudo, olhava os irmãos meio que de cima para baixo. Agora ele se coloca no lugar e ele se apresenta como servo e ele passa a servir. Isso faz diferença. E Deus é com ele de tal maneira que logo Deus o destaca. E o Potifar, que é o chefe, coloca tudo nas mãos daquele que nem egípcio é. É um hebreu, é um estrangeiro, é um cara de fora. E Potifar coloca tudo, diz a palavra, nas mãos desse escravo. Ele que administra tudo. E a coisa só vai para melhor. Nas mãos de José, debaixo da administração de José, a coisa anda. A coisa prospera. Deus está abençoando. Mas nem tudo na vida são flores, muito menos para José. E agora ele é testado. E nesse teste em que ele passa pelo teste. Ele é fiel a Deus no teste. A mulher de Potifar queria dormir com ele, queria ser amante ou fazê-lo um amante para ela. José era um cara bonitão, diz a palavra aqui. Há poucas passagens bíblicas que se referem à formosura do homem. Pouquíssimas. Das mulheres há muitas passagens. E José é um dos poucos da Bíblia em que a Bíblia para e fala, eu era um cara bonito. Às vezes a beleza atrapalha. Você é muito bonitão, muito bonitona. Talvez em algumas coisas na sua vida você vai ter que cuidar mais. Vai ser mais assediado, mais assediada, cuidado. José foi. A mulher olhou para ele e quis deitar com ele. E aqui, irmãos, não quero aplicar apenas uma mera, ou fazer aqui uma mera aplicação moralista para a vitória de José sobre o pecado. Ele vence o pecado não por ser forte, ninguém é forte em relação a pecado. Todos nós somos frágeis. Ele vence o pecado
Não porque ele era forte, mas porque o Senhor era com ele. Eu não posso dizer para você, seja como José. A história vai mostrar que José não tinha esse caráter assim tão ilibado, pelo menos antes de chegar ali. Mas a história vai mostrar e vai explicar para nós que Deus nos move à santidade. O Evangelho nos move à santidade, não o espírito legalista. Esse espírito, eu sou forte em mim mesmo, isso aí não está com nada. Nós temos que sempre estar próximos de Deus. A pureza de José procede do fato do Senhor ser com ele, não do fato dele ser bom em si mesmo. Mas agora, José entende uma coisa que é muito rica aqui no versículo 9, quando ele vai se explicar por que é que não vai se deitar com a mulher. Fala, primeiro que eu não posso trair o meu patrão. Me confiou tanta coisa e disse para mim, ela não é tua. Tudo aqui está na tua mão, mas ela não. E eu vou respeitar isso. E agora, a coisa mais importante, eu não posso pecar contra meu Deus. Olha que interessante, ele tem consciência de que se ele errar, não é nem contra o patrão. Primeiro é contra Deus. O problema nosso é que muitas vezes a gente, com legalismo, a gente quer viver aparentando para os outros. E enquanto ninguém descobre, está tudo bem. Enquanto a coisa está escondida debaixo do pano, está tudo bem. Mas o relacionamento de José nos ensina que o nosso relacionamento precisa ser um relacionamento com Deus. José poderia ficar naquela boa, fazendo tudo escondido. Mas ele sabia que o pecado era contra Deus. Meus irmãos, como o mundo seria melhor se as pessoas, todas elas, ou pelo menos a maior parte dos cristãos desse planeta, fosse mais honesto, fosse menos corrupto. Lá onde ninguém enxerga que você fosse certo, que você fosse uma pessoa de caráter, de ética, onde ninguém está enxergando. Mesmo quando a tua fidelidade te leva ao sofrimento. Olha, a fidelidade levou José ao sofrimento. Muitas vezes você está sofrendo porque você quer ser certo. Você quer fazer a coisa certa. Você entra no lugar para fazer a diferença e ali há um sistema de corrupção. E você sofre muitas vezes com aquilo. E José foi assim, ele foi castigado por causa da sua justiça e da fidelidade que ele tinha a Deus. Aquela mulher começou a mentir em relação a ele. E ela desprezou ele, porque ela foi desprezada por José. Não que José não achasse bonita, talvez fosse bonita. Não era isso, e não foi por causa disso que José não deitou com ela. Ela é feia, eu não quero. Não era isso. Era porque ele não queria pecar contra Deus. E ela se sentiu desprezada. E ela desprezou ele. Porque falou, olha, esse hebreu aí, agora José nem nome mais tem. Esse ralé. Né? E ela então levanta um falso testemunho. Dizendo que José, na verdade, foi o iniciador do ocorrido. Foi José que começou. Não fui eu. As provas estão aqui. Deixou as vestes dele nas minhas mãos. Irmãos, a vida, de vez em quando, coloca diante de nós guinadas dolorosas. Está tudo indo muito bem. Parece que agora a coisa vai andar. Agora eu estou me firmando aqui. O negócio parece que está dando certo, está tudo prosperando. E de uma forma inexplicável, a vida dá uma guinada. O narrador nos mostra isso. Antes José era distinguido entre os demais pela roupa que o pai lhe deu. Lembram da história da roupa que o pai deu a José? Agora ele era o filho, o único filho, tinha uma roupinha de rei.
Ele era o reizinho, andava para lá e para cá, era distinguido pela roupa. Agora, ele é distinguido pela roupa que está nas mãos de quem o acusa. Há uma decadência dolorosa. Havia antes sobre ele olhos de aprovação. Ela olhou para ele e aprovava ele. Agora há sobre ele olhos mentirosos de desaprovação. E olha, por que isso? A gente se pergunta. Nossa, ele estava indo tão bem, Deus. Mas Deus está levando esse homem a experimentar a frustração. Muitas vezes Deus nos leva pelo caminho da frustração. A gente está fazendo a coisa certa, vindo para a igreja ou tentando viver a palavra do Senhor, e daqui a pouco a gente se frustra. Veja José, que tinha sonhos tão gloriosos ali 2 capítulos atrás. Ele tinha um sonho de que todo mundo um dia viesse, se ajoelhasse diante dele, ele seria o maioral. E no capítulo 39, a história dele passa por uma frustração total. Ele abaixa de nível, depois abaixa de novo. O que era ruim ficou pior. Já aconteceu isso com você? E o problema, quando acontece com a gente, quando a decadência não ocorre do pecado. Porque muitas vezes a decadência ocorre como consequência do pecado. Eu errei mesmo, e agora eu estou pagando. Deus me perdoou, mas eu estou pagando pelas minhas escolhas. Mas aqui a falha não foi de José. Ele fez o certo. Às vezes nós fazemos o certo e pagamos caro por fazer o certo. Por que isso? Aí aquele senso de justiça palpita forte em nós. Aquele senso de que você foi injustiçado. E muitas vezes, algumas pessoas colocam em xeque o plano maior de Deus. Você não duvida que Deus tem um plano. Não, você sabe que Deus tem um plano. Mas você não consegue enxergar naquele momento. Você não está entendendo. Mas, Senhor, poderia ser tão diferente. É você que talvez trabalha com contabilidade. E aí chega ou a empresa que é cliente tua e que paga lá um bom tanto do teu salário. E o patrão diz assim, agora eu preciso que você faça algo aqui, maqueie esses números aqui, para a gente não pagar tanto imposto, para a gente, não, e você é cristão, e agora? E você chega e fala assim, olha, eu não posso fazer isso. Eu tenho que apresentar a coisa como ela é. Mas eu pago um bom tanto, eu vou para outro contador, porque tem outro que faz. Então, infelizmente, eu vou ter que perder você. Porque a minha vida não é regida pelo dinheiro. É regida por Deus. Quem tem a vida que é regida por dinheiro faz qualquer negócio. Você que é advogado e que você não quer mentir sobre a situação, e o cara chega e fala assim, aquela ação é enorme, e o cara fala, eu vou procurar outro. O que você faz? Você que quer, muitas vezes, entrar na vida política, isso a gente vê muito, e você fala assim, mas eu não vou entrar no esquema. Ser cristão não é ser direita ou esquerda, ser cristão é muito mais do que isso. São os valores do reino que me influenciam, não é valores de direita, valores de esquerda. Mas se você não se ajusta, você sabe que você entra para perder a eleição. E aí? A gente precisa aprender com José. Mesmo que a gente perca agora. Mesmo que a gente se frustre agora. A gente só não pode caminhar por um caminho que Deus não quer que a gente caminhe. Sempre vai ter gente para fazer aquilo que a gente não faz de errado. Você pode escolher fazer errado. Se você não fizer, vai ter outro. O diabo vai levantar outra pessoa. Sim, e essa pessoa vai se dar bem no teu lugar. Entre aspas. Porque o Deus dela é o dinheiro. O Deus dela é o poder. O Deus dela,
outras coisas, mas você não. Você não pertence a esse mundo, os valores são diferentes. Por isso você não se dobra a esse tipo de Deus. Tem que ser assim, irmãos. Senão a gente não vence a corrupção. Senão a gente não vence as coisas erradas que têm acontecido em nosso país, em nossas famílias, nos locais que a gente se relaciona. Tudo isso é endêmico, está na natureza do ser humano. Só Deus ajuda a gente a vencer essa natureza. Ah, mas eu vou perder meu emprego, pastor. Tem gente que está perdendo a cabeça lá do outro lado do mundo e não nega a fé. E muitas vezes isso acontece na nossa vida familiar. A gente planeja coisas que aparentemente vão dar um bom resultado, mas depois, quem sabe, Deus faz com que a gente enfrente algum tipo de sofrimento. Quer dizer, você é mulher, muitas vezes casa com alguém que parece cristão e depois vai viver um terror com essa pessoa, porque ele só parecia ser o que não era. Você achava que ele era cristão, que ele fazia, quem sabe, parte da igreja, mas e agora sofre na mão dele, ou vice-versa. Muitas vezes nós pais treinamos os nossos filhos no caminho do Senhor e depois, quem sabe, se desviam. É uma frustração muito grande. Talvez você entrou numa família que nunca te amou, na família por parte aí do lado da tua esposa, você até se esforça, você é educado com eles e tudo mais, mas eles não fazem questão de gostar de você. Isso é frustrante. E aí, isso não é por falhas específicas tuas, isso acontece por coisas que fogem ao nosso controle. A gente não controla essas coisas. Elas acontecem. E quando elas acontecem, eu preciso então me virar, mesmo frustrado. Dói, mas eu vou enfrentar isso, porque Deus está comigo. Deus era com José. Você pode até se sentir injustiçado, até perguntar onde é que foi que eu errei. Mas você não errou em nada nesse ponto, como José não errou, mas aconteceu. Porque a gente acha que só o plano de Deus só se relaciona com o sucesso. Irmãos, o plano de Deus muitas vezes passa pela frustração, pelo sofrimento. O que nós temos que fazer é continuar confiando em Deus. E que Ele está com a gente. E que Ele nos guarda. As leis egípcias em relação ao estupro eram de morte. O cara era morto, era apedrejado. Mas Potifar provavelmente sabia a esposa que tinha. No fundo, ele olhou para o José não quis entregar a mulher, uma palavra contra a outra, não ia fazer isso. Os servos deveriam conhecer também a senhora que eles tinham. Tanto é que quando José é colocado na prisão, logo ele está com a prisão na mão dele novamente. Ele é promovido de novo ali. Era um cara de confiança. E olha só, o chefe da guarda era o Potifar. Potifar falou, não vou matar esse cara, vou colocar longe da minha mulher. Vou colocar ela na prisão então. Porque eu não quero passar por chifrudo. Né? Mas aí vamos arrumar um bode expiatório. Então bota ele lá na prisão, mas ali na prisão pode confiar no cara, o cara é bom. O cara é bom. Então, irmãos, a primeira lição para superar essas tribulações da vida, elas vêm mesmo, gostando você ou não. Tenha em mente, Deus está com você, em todos os momentos. É assim que termina o texto. Deus estava com José. Uma outra lição, a segunda, nós precisamos ter consciência para enfrentarmos as dificuldades e superarmos as tribulações da vida. Nós temos que ter a consciência que a vida precisa cumprir o seu propósito. Você tem um propósito aqui na terra e não é fazer de você uma pessoa, eu quero ser feliz egoisticamente. Quero viver, ajuntar, acumular só para mim. Tem mais 7 bilhões de pessoas no mundo que vão ter essa tendência. Já pensou?
Então nós estamos aqui na terra para cumprir um propósito. Seja ele passar por alguns sofrimentos ou não. A gente sabe que o final é glorioso. O final é glorioso. Então, Deus, diz a palavra no versículo 3, no versículo 23, Deus fazia José prosperar. José agora, quando ele passa de senhor a servo, que antes ele se considerava senhor dos irmãos. Aí os irmãos aprontaram com ele. Agora, ele passa a servir as pessoas. E quando ele passa a servir as pessoas, ele encontra sentido na vida. Ele serve na casa de Potifar e as coisas andam. Ele serve na prisão, as coisas andam. Depois você vai ver mais para frente, ele serve como vice-governador do Egito, porque ele foi promovido da prisão a vice-governador. Mas ele nunca mais foi chefe. Sempre debaixo de alguém. Já parou para pensar? Mas a coisa sempre andou nas mãos de José, porque ele não vivia mais para ele. Agora ele vivia para os outros. Agora era a visão dele, não é as pessoas vêm se dobrar aqui diante de mim só. Agora a visão é, como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo nos 7 anos de sequidão? Ele servia, servindo as demais pessoas. Deus está presente nas tribulações e Ele nos ajuda a superá-las para que tenhamos esse propósito na vida. Viver sempre para a glória de Deus. E em toda a história de José, você já pode perceber ali, quando Potifar passa a olhar para José, Potifar vê não José apenas e sua capacidade de administração, mas Potifar via em José a mão de Deus. Olha que coisa fantástica. Versículo 3 fala isso. Potifar olha para o José e não vê a capacidade de José. Ele vê a mão de Deus com José, dando capacidade para o José. Por quê? Porque agora a vida não é para a minha glória, não é a minha capacidade, é a glória de Deus. Se eu faço alguma coisa boa, glória a Deus. É para isso que Jesus nos chamou, para sermos testemunhas. Ora, quando Deus chamou Abraão, Deus chegou e disse assim, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, porque de ti farei uma grande nação. Se tu uma bênção. As pessoas querem ser abençoadas. Mas a maior bênção é ser bênção. Quando a gente pensa, olha só como o cristianismo é lindo, gente. Como essa cultura cristã é bonita. Só que a gente inverteu tudo. Por isso que o mundo não nos entende, porque a gente vive o aspecto egoísta. Usa a fé para ser abençoado. E não para representar Jesus nessa terra. Usa a fé para dizer, eu estou salvo. Mas não para salvar as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus chama Abraão e diz, se tu uma bênção, as famílias da terra serão abençoadas em ti, Abraão. Aí vem José e as pessoas são abençoadas através da vida de José. Agora o povo está no deserto, o povo precisa voltar a entender isso. Que Deus era com eles e que eles precisavam ser bênçãos para o mundo. Esse é o chamado de Israel, ser luz, ser bênção para o mundo. Esse é o chamado da igreja hoje, ser bênção para o outro. As nossas ações egoístas podem nos levar ao poço. As nossas ações de fidelidade a Deus podem também nos colocar num beco sem saída, numa prisão. Mas as nossas ações altruístas, em favor do outro, levam-nos sempre, não importa se num poço, num palácio, numa prisão, a cumprir o propósito de Deus. O ser humano, irmãos, é resultado, você é resultado daquilo que você acredita. E tem muita gente que não acredita que a vida tem um propósito. Por isso que não sabe sofrer. Quando o sofrimento chega, a pessoa perde chão, perde tudo, porque ela não acredita. Ela embora acredite em Deus, ela vive uma vida como se a vida fosse uma vida pautada no acaso. Como se Deus não cuidasse. Como se não tivesse nenhum propósito.
Irmãos, o homem em geral tem uma pergunta básica sempre em relação à existência. Ele sempre pergunta: quem sou eu? E essa resposta, ela é definida a partir de outras três perguntas que você precisa responder. Para você saber quem você é. Você precisa olhar para você e falar: mas para saber quem eu sou, tem que saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço aqui. De onde eu vim? Do macaco? Da criação de Deus? Hoje nós vivemos uma geração do acaso. Tudo é mero acidente. E na escola você aprende isso. Na escola, escolas públicas, todas elas ensinam que tudo nasceu de uma grande explosão num determinado tempo. E aí a coisa foi evoluindo e chegou ao ponto onde nós estamos. E as escolas brasileiras ensinam isso como um fato. Sabe a diferença de fato e opinião? Então surge o iluminismo no século XVIII. O iluminismo acreditava que até então as pessoas não viviam a partir de fatos, só de opiniões. O que é isso? Você já viu Deus? Você não viu? Como é que você pode acreditar em algo que você não viu? Ah, mas eu sinto. Não, mas é a sua opinião. Isso não é um fato que dá para comprovar. Então o iluminismo diz assim: nós fomos alcançados, nós fomos iluminados, estamos na época do saber. Então só vamos acreditar naquilo que é fato, naquilo que é ciência. Aí surgem os racionalistas e tudo mais. E nesse sentido, a ciência passa a governar, é ensinada nas escolas. E é uma coisa interessante. Quando você olha para a evolução é ensinada na escola como um fato. Embora ela não possa ser provada cientificamente. Já pensou? E se ela não pode ser provada cientificamente, ela é uma opinião, ela é uma teoria. Tanto é que a gente chama de teoria, assim, para maquiar um pouquinho. Mas ela é ensinada como um fato. O ser humano, sim, veio do macaco. Ser humano. Então, nós viemos do acaso, irmãos. E aí, como ela é ensinada como um fato, a ciência não comprova. Aliás, não há como, cientificamente, falar que a vida surgiu do nada. Isso não tem como. Não tem como. Mas como a escola atesta que é um fato, olha só. Alguns fatos viraram apenas opiniões. Casamento entre homem e mulher, só entre homem e mulher, era um fato antes. Hoje é uma opinião. Você não precisa mais casar com você sendo homem com outra mulher. Você sendo mulher com outro homem. Você pode escolher alguém do mesmo sexo. A lei brasileira já aprovou. Então as verdades absolutas estão sendo relativizadas pela geração do acaso. E as verdades relativas estão sendo absolutizadas por essa geração. Por quê? Porque a cultura que molda a nossa sociedade não é neutra. Não há neutralidade nessa cultura. Eles querem chegar em algum lugar. É maligna essa cultura. Só que essa cultura joga as pessoas a um patamar de não poderem, não conseguirem enfrentar problemas. Por isso tem tanta gente se matando. As pessoas querem ser felizes para elas mesmas. Vamos usar cada vez mais, vamos tirar do outro para mim e tal. E cada vez mais a infelicidade cresce, porque não é nisso que há satisfação plena do ser humano. Essa geração do acaso influenciou, irmãos, a nossa soteriologia. O que é soteriologia? A doutrina da salvação. A doutrina da salvação hoje, no evangelicalismo brasileiro hoje, depois do iluminismo,
A salvação para o pessoal virou só um ato final. Eu só sou salvo lá quando Jesus voltar. Isso é geração do acaso. Quando a Bíblia me ensina que eu sou salvo desde antes da fundação do mundo. Por isso que eu sei que Deus me cuida, ou cuida de mim, está comigo. E que a vida cumpre esse propósito de me aproximar desse meu Deus, não importa se é a coisa ruim ou é a coisa boa. Ah, não, mas não pode dizer que é salvo, porque pode perder a salvação. Onde está isso na Bíblia, irmão? A gente perde a salvação se o mérito está na gente, se ela depende de mim. Agora, a Bíblia fala que a salvação é um presente de Deus, não depende do homem, não é por obras, para ninguém bater no peito. Que todos nós somos Josés, na pior fase também. Mas é pela graça de Deus, é um presente do Senhor. Então, porque se a conversão fosse só algo final, logo que nós nos convertêssemos, se a salvação fosse algo só no final, logo que nós nos convertêssemos, Deus nos mataria. Porque daí a gente não precisa cumprir mais nada na terra. Então, a gente é salvo para cumprir propósito, irmão. Não só para ir para o céu. Você é salvo para fazer diferença na sociedade. Não só para, no final, você falar assim, se eu peso aqui na balança, se eu fui bom, se eu fui ruim, e tomara que a balança penda para o lado das boas obras. Isso aí você vai para o inferno. Que a salvação é de graça. Agora, o fruto da salvação é eu viver uma vida grata a Deus e tentar fazer uma diferença nesse mundo como sal e luz. Porque senão, se a vida não tivesse propósito, Deus já me levava assim, já não estava mais ninguém aqui. Então, se eu estou aqui, alguma coisa tem que acontecer. Olha só, Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa interessante. Somos feitura de quem? Ali está falando da pessoa alcançada pela graça de Deus. Pessoa que foi salva por Jesus, no sentido, Jesus alcançou, mudou a mentalidade dela. Então agora você vai procurar ser parecido com Jesus. Nós fomos agora criados em Cristo Jesus, nós somos salvos, não pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. Boa obra é resultado. As quais Deus já, desde antemão, olha, desde quando Deus estava projetando o mundo, Deus já estava com essa ideia na cabeça. E Ele é Deus, Ele é soberano. E Ele preparou para que você pudesse andar nisso. Ou a gente acredita na Bíblia e no propósito, ou a gente vive o acaso. Há quem diz que nós então tem Deus aí, tem um ser por detrás disso e tudo mais. E tem muito cristão que vive e acredita em Deus, mas ainda na sua prática ele é um ateu. Ateu, que ele vive como se Deus não existisse. Então acontece um problema, ele não consegue superar, porque ele não consegue acreditar que Deus está com ele. Ele não consegue acreditar que aquilo pode ter um propósito na vida dele. Então ele acredita e não acredita da forma certa. Então, irmão, quando você sabe de onde você veio de Deus, para ser e viver um pouco da vontade de Deus nessa terra, você então pode se perguntar, para onde eu vou? Essa semana, várias pessoas aqui que eu citei, que faleceram. Para onde foram? Nós acreditamos no céu. O propósito dessa vida é nos levar para a eternidade juntos com Deus. Isso acalma o nosso coração até diante da morte. Porque nós não ficamos desesperados como aqueles que não conseguem acreditar na vida pós-morte. Então, para onde eu vou? De onde eu vim? De Deus. Eu vou para Deus.
E aí uma terceira pergunta, o que eu faço aqui então? Enquanto eu vim de Deus, estou indo para Deus, o que é que eu faço aqui? Fico de braço cruzado? E essa pergunta acaba por ter uma resposta mais importante, porque ela não só tem a ver com a satisfação da minha curiosidade, mas com a maneira com que eu vou viver a vida agora. Então, se você vive a vida ao acaso, como tudo dependesse do acaso, isso é complicado. Imagina José, cada vez pior, faz a coisa certa, e aí é penalizado por fazer a coisa certa. Esse cara, se ele vivesse o acaso, ele se suicidava. Ah, não dá, eu estou fazendo certo, cada vez estou entrando num buraco maior. Ainda depois de tantos sonhos, porque era um camarada que sonhava. Mas ele tinha propósito. Olha só o que diz Gênesis 50, 20. Ele já falando lá, mas no final da vida dele. Ele diz assim, quando os irmãos chegam e pedem desculpa, perdão, nós te jogamos no poço, nós é que fomos os responsáveis por tudo de ruim que aconteceu na tua vida. E aí José fala assim para eles, na verdade vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes, que se conserve muita gente em vida. José sabia que Deus tinha um propósito, até na maldade das outras pessoas. Até na prisão, José vai crescendo porque ele tem esse propósito, ele vive isso. Ele recebe as chaves da prisão, ele é o novo senhor da prisão. Fica nítida a providência de Deus na vida desse homem. Nítida. Então imagina esse povo no deserto, Moisés contando a história para eles que tinham que chegar na terra prometida, e agora Moisés conta e diz assim, vocês são povo de Deus, povo escolhido por Deus. Deus fez vocês imagem e semelhança dele, para serem bênçãos no mundo. Claro, houve a queda, sim, o homem desobedeceu a Deus, por isso a gente sofre, mas a gente precisa continuar. Que nós temos a consciência da escolha de Deus, não fomos nós que escolhemos a Deus, Deus escolheu a nós. Então, se Ele escolheu a nós, Ele vai fazer diferença a partir da nossa vida. Então, embora a gente enfrente muitas tribulações, nós não podemos parar, nós temos que continuar. Que nós fomos criados, nós não somos geração do acaso, Deus nos criou. E aí eu pergunto para você, irmão, irmã, qual é o teu propósito? Moisés já havia contado para o povo que o propósito era ser bênção, ser tu uma bênção. O meu e o teu propósito não é diferente hoje. Nós precisamos ser bênçãos, como José foi, ele fez diferença por onde quer que ele passou. Então, irmãos, para superar as tribulações, isso não tem a ver com elas deixarem de existir. Se você veio aqui nessa noite achando que ia ter tribulação, talvez vai acabar, quer dizer para você, superar a tribulação não tem a ver com o fato dela deixar de existir. Mas tem a ver em você, nelas, poder enxergar a presença de Deus na tua vida. Mesmo na tribulação. Tem a ver em você, nelas, enxergar um propósito maior de Deus para a tua vida. Aí você supera. Você não supera quando ela acaba. Você supera antes dela acabar. Deus não nos livra de todos os problemas, mas nos conforta com a sua presença e seu cuidado. Quando você tem a nítida impressão que Deus está te cuidando, isso conforta o teu coração. Isso dá forças. O Senhor era com José, diz a palavra. Por isso ele era poupado. Por isso você é poupado. Por isso você ainda não foi levado. Por isso você está aqui. Porque Deus é com você, por isso José também tinha êxito naquilo que ele colocava a mão, por isso que muita coisa dá certo na tua vida. Não era porque José era um cara 10, mas porque o Senhor era com ele.
A história de José não é uma história de como nós devemos ser grandes para Deus, mas de como Deus é grande para a gente. E a história de José, irmãos, aponta para Jesus. Olha só, Jesus também é aquele que veio para a terra estrangeira. Se desfez de tudo, era servo aqui, embora fosse senhor. E ele veio para essa terra estrangeira com um propósito, o propósito de ser bênção para a humanidade, de salvar a mim, salvar você, salvar a nossa família, salvar a nossa sociedade. Jesus veio com esse propósito, de que nós então nele, poderíamos fazer a diferença. E nós em Jesus também somos peregrinos e forasteiros e estrangeiros desse mundo. Nossa pátria não é aqui, mas temos que dar o melhor de nós aqui. Bênçãos para os outros. Então Deus quer usar as nossas famílias para abençoar outras famílias. E olha só, veja você, Deus usa a gente como a gente. E não somos melhores do que ninguém. Nossas famílias têm problemas. Olha a família de José. Quão problemática era a família de José. Deus não usa aquela família que fica fazendo propaganda na praia, descendo no toboáguas, como se tudo tivesse mil maravilhas. Não, Deus escancara os pecados, as vergonhas nossas. Deus usa famílias que sofrem, ou sofreram, ou fizeram coisas erradas, mas que enfrentaram seus pecados de frente, não se esconderam. Gente atrapalhada, como a gente. E Ele pega a gente como a gente, para mostrar que é presente na vida da gente. E a presença dEle na vida da gente faz toda a diferença para todas as outras gentes. E como as famílias da terra podem ser abençoadas por você, por tua família, quando você tem a graça de buscar e continuar buscando a Deus, apesar da dificuldade. Apesar do pecado, apesar da dor, apesar do luto, você vai testemunhar para todas as famílias da terra, que mesmo quando tua casa cai, você continua buscando o Senhor. Ao invés de amaldiçoar a Deus, ao invés de praguejar contra Deus, você vai continuar buscando a Deus. Você não é perfeito, não é a nossa perfeição. Veja Abraão, Isaac, Jacó, José, os problemas nessas famílias. Mas o que faz com que José faça a diferença é a lealdade de José. Ele se apega em Deus. As pessoas precisam ouvir isso, irmãos, e as pessoas precisam ver isso na tua vida. Dessa tua lealdade em relação a Deus. Você não se vende, porque alguém te comprou, e você não é mais teu. E pessoas olharão para você e dirão assim: eu não conseguiria ser assim. Porque tem muita gente que quando a coisa não vai bem, ele troca de Deus. Você lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Se mate, homem. Esse teu Deus é muito ruim por permitir isso com você. Mas Jó foi leal a Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então o seu testemunho, as famílias da terra, é que quanto pior fica, mais você se apega em Deus. Um rapaz de uma casta indiana, muito pobre, ali aquela casta mais pobre do que a maioria das outras castas pobres. Ele então teve uma oportunidade, porque aquela tribo se reuniu e disse assim: nós precisamos que alguém aqui possa crescer na vida e nos ajudar na miséria. E aí viram que esse rapaz era inteligente, tinha capacidade, e falaram: olha, você vai estudar,
e você vai ajudar, depois você vai voltar aqui e vai ajudar a gente a sair dessa miséria. E aquele jovem, então, foi, estudou, se formou com dinheiro penado daquelas pessoas pobres. E aí ele pôde trabalhar de professor num local. Mas na entrevista, alguém chegou e disse, o diretor chegou e falou, você vai ser professor aqui, mas você precisa ensinar que esse Deus aqui, indiano, é o Deus verdadeiro. E esse rapaz havia se convertido ao cristianismo. Ele falou, olha, eu posso ensinar que esse Deus aqui é um Deus que as pessoas creem. Mas eu não posso ensinar dizendo que ele é verdadeiro. Ele falou, ou você ensina isso ou você vai embora. E aí você não pega mais emprego em canto nenhum porque eu vou falar para todas as escolas. E o rapaz falou, então eu vou embora. Porque eu não vou ensinar aquilo que eu não acredito. E imagina você, aquele rapaz chegando na tribo. Aquela tribo que tinha investido tudo nele. E agora ele chega derrotado ali. Porque ele não tem emprego, ele não tem como tirar aquelas pessoas daquela situação. Imagina o que aquelas pessoas poderiam falar para ele. Mas sabe o que elas falam? Elas chegam para ele e dizem assim, olha, já que a tua fé te fez, você tem uma fé a ponto de negar tudo de benefício, do bom e do melhor, conte mais um pouco dessa fé para a gente. E aquilo abriu o leque para ele pregar a palavra e aquelas pessoas se converterem a Jesus. Nós não estamos no mundo para ganhar dinheiro, nós estamos no mundo para salvar o mundo. Para ajudar as pessoas. Muitas vezes a gente se reúne para falar dos nossos... A gente vai para o culto e daqui a pouco eu estou falando só do meu gosto musical, de como tem que ser ou não a iluminação. Falamos do irmão que foi, do irmão que não foi, do pecado desse, daquele. Quando algo é feito, falamos. Quando algo não é feito, a gente fala também. A gente é muito polêmico, porque a gente é muito a gente. É muito eu. É pouco nós. É muito o meu gosto. É pouco a vontade de Deus. E a gente precisa repensar isso. Aprender aqui com José. Olha o que C.S. Lewis escreveu. Ele diz assim, sobre a igreja. A igreja dele. Diz, eu me aborrecia muito com os hinos, que considerava poesias de 5ª categoria. E com a música de 6ª categoria. Mas com o passar do tempo percebi o grande mérito disso. Reconheci que os hinos estavam sendo cantados com zelosa devoção por um velhinho, santo de botinas, no banco ao lado. Então você percebe que não é digno nem de limpar as botinas daquele velhinho. Isso nos tira do nosso orgulho solitário. A escolha é nossa, ou a gente vai viver uma geração egoísta do acaso, ou uma geração que sabe que o propósito da gente é viver para o outro. E o que é difícil. Mas é o caminho estreito, é para o qual Deus nos chamou. Então, viva para a glória de Deus. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, morto na Primeira Guerra Mundial, por se opor ao governo nazista. As pessoas não queriam se opor, pastores, padres, não queriam se opor. Dietrich Bonhoeffer se opôs. E ele dizia assim, e foi morto por isso, pagou com a vida. E ele dizia assim, a igreja só é igreja se ela existir para os outros. Jesus já disse isso. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem por amor de mim, do evangelho, entregar a vida, salva-la. Então, a gente tem que tirar essa mentalidade consumista que nós temos. William Temple diz que a igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe em benefício que não são os membros. Já pensou? Então José aponta para Jesus. A vida de José aponta muito isso naquilo que ele passa. Em como ele serve, forasteiro em terra estranha, vive para os outros, superou as tribulações, porque tinha consciência da presença e do cuidado de Deus,
tinha consciência também do propósito de Deus. E onde ele chegava, ele era bênção. Que seja assim com você, irmão. Seja assim com a igreja de Deus. Olha, você já se interessou por um filme, por assistir o trailer? Já se interessou ou não? Você olha para aquele trailer e fala assim, eu não posso perder esse filme. E as pessoas estão caprichando cada vez mais nos trailers. Você fala assim, eu não posso perder esse filme. Eu quero assistir esse filme. Sabe, irmão, a igreja, olha só, o que eu vi uma citação, ontem eu vi essa citação. A igreja é o trailer, a prévia do que haverá de ser o reino de Deus. O reino de Deus já iniciou, mas não se concretizou na sua plenitude. Então ela é uma prévia do que haverá de ser o reino de Deus quando ele vier na sua plenitude. Portanto, vivamos como um povo distinto, em meio ao mundo marcado pelo pecado e carente de vida. E aí, irmão, você já superou qualquer tribulação. Que a partir da tua vida as pessoas se interessem por Deus, pelo céu e por uma vida cristã. Que a partir da vida dessa igreja as pessoas se interessem por isso. Que sejamos atraentes nesse sentido, em servir o próximo. Vamos nos colocar em pé? Convido o Ministério de Louvor que vem à frente. Vamos falar com Deus. Fecha os teus olhos. Pense sobre isso que eu falei nessa noite. Sobre a história, a trajetória de José. No que isso pode se encaixar na tua vida? O que isso pode fazer diferença para você? Fala com Deus. Alguma coisa precisa mudar no teu coração? Alguma coisa mudou hoje na tua mente? Deus está com você, irmão. Você está sofrendo, está em dificuldade. Deus está com você. Tira os olhos de você, passa a olhar o próximo, servir o próximo. Você vai ser bênção e viver com um propósito. Talvez a vida nem melhore, talvez até piore em alguns sentidos. Mas a sua alegria está em servir a Deus. Você não foi feito para ganhar o mundo, porque você já ganhou o céu. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, dentro das nossas limitações, é só a Tua graça mesmo, Senhor, só a Tua graça. Mas, ó Deus, que essa mentalidade que José tinha, que Jesus traz para nós, ajuda-nos a viver isso, ó Pai. Ajuda-nos a ser uma igreja para o mundo. Uma igreja que ama e que demonstra quem é o Senhor. Hoje as pessoas passam na frente das igrejas e torcem o nariz. Que infelizmente talvez a gente não consiga demonstrar aquilo que de fato deveríamos demonstrar. Então ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, que confiemos no Teu cuidado e que cumpramos o propósito. E aí nós teremos também a consciência de que não tem tribulação que vai acabar com a nossa vida. Não tem. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus e Pai, o consolo, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje para sempre. Amém. Dê um abraço no teu irmão. E você que está aqui pela primeira vez, vem aqui à frente. Só vai te entregar um presentinho. Eleva os olhos para os montes, quem me socorre.